Paz seja convosco, eu sou a pastora Vânia e hoje é o dia 9 da nossa jornada de leitura da Palavra de Deus. E hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 27, 28 e 29. Vamos começar então? Isaac já estava bem velho e havia ficado cego. Um dia ele chamou Esaú, o seu filho mais velho, e disse: "Meu filho, estou aqui, pai", respondeu ele. O pai lhe disse: "Você está vendo que estou velho, e um dia desses eu vou morrer. Pegue o seu arco e as suas flechas e vá até o campo e caça um animal. Prepare uma comida saborosa, como eu gosto, e traga aqui para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção antes de morrer." Acontece que Rebeca escutou o que Isaac disse a Esaú, por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó: "Escutei agora mesmo uma conversa do seu pai com seu irmão Esaú. O seu pai disse assim: vá caçar um animal e prepare uma comida saborosa para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção na presença de Deus, o Senhor, antes de morrer. Agora, meu filho", continuou Rebeca, "escute bem e faça o que eu vou lhe dizer. Vá ao lugar aonde estão os nossos animais, traga 2 cabritos dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa como seu pai gosta e você vai levá-la para ele comer. Depois o seu pai vai abençoar você antes que ele morra." Aí Jacó disse à mãe: "O meu irmão é muito peludo e eu não. Se o meu pai me apalpar e descobrir que sou eu, ele vai saber que eu estava tentando enganá-lo. Então ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar." Mas a mãe respondeu: "Nesse caso, que a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu disse. Vá e traga os cabritos para mim." Jacó foi, pegou os cabritos e os levou à mãe, e ela preparou uma comida saborosa como Isaac gostava. Depois ela pegou a melhor roupa de Esaú, que estava guardada em casa, e com ela vestiu Jacó. Com a pele dos cabritos, ela cobriu as mãos e o pescoço de Jacó, que não tinha pelos. Depois entregou a Jacó a comida gostosa e o pão que ela havia feito. Então Jacó foi até onde o pai estava e disse: "Pai." "Aqui estou", respondeu ele. "Quem é você, meu filho?" "Eu sou Esaú, o seu filho mais velho", disse Jacó. "Já fiz o que o senhor mandou. Levanta-se, por favor, sente-se e coma da carne do animal que eu cacei e depois me abençoe." Aí Isaac perguntou: "Mas como foi que você achou a caça tão depressa, meu filho?" Jacó respondeu: "O Senhor, o seu Deus, me ajudou." Então Isaac disse a Jacó: "Chegue mais perto para que eu possa apalpar você. Assim, vou saber se você é Esaú mesmo ou não." Jacó chegou perto de Isaac e ele o apalpou e disse: "A sua voz é de Jacó, mas as mãos parecem as mãos de Esaú." Assim Isaac não reconheceu que era Jacó, pois as suas mãos estavam peludas como a de Esaú, e por isso ele os abençoou. Mas antes de abençoá-lo, perguntou mais uma vez: "Você é mesmo meu filho Esaú?" "Sou, sim", respondeu Jacó. Então o pai disse: "Traga a carne da caça para que eu coma. Depois eu o abençoarei." Jacó serviu a comida ao seu pai e também trouxe vinho. Isaac comeu e bebeu. E depois disse: "Vem cá, meu filho, e me dê um beijo." Jacó chegou perto e beijou o pai. Quando sentiu o cheiro da roupa que Jacó estava usando, Isaac o abençoou e disse assim: "Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor Deus abençoou. Meu filho, que Deus lhe dê o orvalho do céu e que os seus campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho. Que nações sejam dominadas por você e que você seja respeitado pelos povos. Que você mande nos seus parentes e que os descendentes da sua mãe o trate com respeito. Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem e que sejam abençoados que o abençoarem." Isaac acabou de dar a bênção e Jacó ia saindo. E quando Isaac chegou vindo da caçada, ele também fez uma comida gostosa e levou para o pai. Aí disse: "Levante-se, por favor, coma da caça que eu matei e depois me abençoe." Então Isaac perguntou: "Quem é você?"
Eu sou Esaú, o seu filho mais velho. Isaque ficou agitado e começou a tremer muito e disse: Então quem foi que caçou um animal e trouxe para mim? Eu comi antes que você chegasse e dei àquele homem a minha bênção. Ele é quem será abençoado. Quando Esaú ouviu isso, deu um grito cheio de amargura e disse: Meu pai, dê a sua bênção para mim também. Porém Isaque respondeu: O seu irmão veio, me enganou e ficou com a bênção que era sua. Esaú disse: Essa é a segunda vez que ele me engana. Foi com razão que puseram nele o nome de Jacó. Primeiro ele me tirou o direito de filho mais velho, agora tirou a bênção que era minha. Pai, será que o Senhor não guardou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu: Eu já dei a Jacó a autoridade sobre você e fiz com que todos os parentes de Jacó sejam escravos dele. Também disse que ele terá muito trigo e muito vinho. Agora não posso fazer nada por você, meu filho. Porém Isaque insistiu: Será que o Senhor tem só uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E começou a chorar alto. Então Isaque disse: Você viverá longe de terras boas e longe do orvalho que cai do céu. Você viverá pela sua espada e será empregado do seu irmão. Porém, quando você se revoltar, se livrará dele. Esaú ficou com ódio de Jacó, porque o seu pai tinha dado a ele a sua bênção. Então pensou assim: o meu pai vai morrer logo. Quando acabarem os dias de luto, vou matar o meu irmão. Rebeca ficou sabendo do plano de Esaú e mandou chamar Jacó. Ele disse: Escute aqui, o seu irmão Esaú está planejando se vingar de você. Ele quer matá-lo. Por isso, meu filho, preste atenção. Vá agora mesmo para a casa de Labão, meu irmão que mora em Harã. Fique algum tempo lá com ele, até que passe o ódio do seu irmão e ele esqueça aquilo que você lhe fez. Nessa ocasião eu mandarei alguém para trazer você de volta. Não quero perder os meus 2 filhos num dia só. Depois Rebeca foi falar com Isaque e disse: Estou aborrecida da vida por causa dessas mulheres hetéias com quem Esaú casou. Se Jacó também casar com uma dessas hetéias, será melhor que eu morra. Então Isaque chamou Jacó e os abençoou. E lhe deu a seguinte ordem: Não case com nenhuma moça daqui de Canaã. Apronte-se e vá para a Mesopotâmia. Fique na casa do seu avô Betuel e case com uma das filhas do seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos descendentes, para que de você saiam muitas nações. Que ele abençoe você e os seus descendentes, como abençoou Abraão, para que sejam donos dessa terra onde você tem vivido como estrangeiro, terra que Deus deu a Abraão. Foi assim que Isaque mandou que Jacó fosse morar na Mesopotâmia, na casa de Labão, que era filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca e mãe de Esaú e de Jacó. Esaú ficou sabendo que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado para a Mesopotâmia a fim de casar ali. Também soube que quando o pai havia abençoado, tinha mandado que não casasse com nenhuma mulher do país de Canaã. E ficou sabendo que, obedecendo ao pai e à mãe, Jacó havia ido para a Mesopotâmia. Então Esaú compreendeu que o seu pai não via com bons olhos as mulheres de Canaã. Por isso foi até a casa de Ismael, filho de Abraão. Casou-se com Maalate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Harã. De tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão, o Deus de Isaque, o seu pai, e darei a você e aos seus descendentes esta terra aonde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão do norte a sul e de leste ao leste. E por meio de vocês e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo.
E estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for. E farei com que você volte para esta terra, e não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: de fato, o Senhor Deus está neste lugar, e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: este lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus, aqui fica a porta do céu. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou o seu nome para Betel. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu que te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Jacó continuou a sua viagem e chegou na terra do Oriente. E de repente ele olhou e viu no campo um poço, e em volta dele estavam 3 pastores, cada um com as suas ovelhas e cabras. A água para os animais era tirada desse poço, que era tapado com uma grande pedra. Quando todos os pastores se ajuntavam ali com os seus animais, então tiravam a pedra para dar a água às ovelhas e às cabras. Depois tornavam a pôr a pedra na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: de onde vocês são, meus amigos? Somos de Harã, responderam eles. Em seguida perguntou: vocês conhecem Labão, filho de Naor? Conhecemos sim, disseram. Ele vai bem? Perguntou Jacó. E eles responderam: sim, vai bem. Olhe Raquel, a filha dele vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse: ainda é dia e é muito cedo para recolher as ovelhas. Por que vocês não lhe dão água e as levas de volta para pastar? Eles responderam: não podemos, temos que esperar que todas as ovelhas e as cabras estejam aqui e a pedra seja tirada da boca do poço, e aí daremos água para elas. Jacó ainda estava falando com eles quando Raquel, que era pastora de ovelhas, chegou com os animais do seu pai. Logo que Jacó a viu com as ovelhas e as cabras do seu tio Labão, ele foi e tirou a pedra da boca do poço e deu água para os animais. Depois ele beijou Raquel e, muito emocionado, começou a chorar. E disse: eu sou parente do seu pai, sou filho de Rebeca. Raquel foi correndo contar tudo para o pai. Ele ouviu as novidades a respeito do seu sobrinho e logo saiu correndo. Quando encontrou Jacó, Labão o abraçou e beijou e levou-o para casa. Jacó lhe contou tudo o que havia acontecido. Aí Labão disse: sim, de fato, você é da minha própria carne e sangue. Jacó ficou na casa do seu tio um mês inteiro. Aí Labão disse: não está certo você trabalhar de graça para mim só porque é meu parente. Quanto você quer ganhar? Acontece que Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Leia e a mais moça Raquel. Leia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita de rosto e de corpo. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu: trabalharei 7 anos para o Senhor a fim de poder casar com Raquel. Labão disse: eu prefiro dá-la a você em vez de a um estranho. Fique aqui comigo. Assim Jacó trabalhou 7 anos para poder ter Raquel, mas porque ele a amava, e esses anos pareceram poucos dias. Quando passaram 7 anos, Jacó disse a Labão: dê-me a minha mulher, o tempo combinado já passou, e eu quero casar com ela. Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar. Mas naquela noite Labão pegou Leia e a entregou a Jacó, e ele teve relações com ela. Labão tinha dado a sua escrava Zilpa a Leia para ser escrava dela. Só na manhã seguinte, Jacó descobriu que havia dormido com Leia. Por isso foi reclamar com Labão, e ele disse: por que o senhor me fez uma coisa dessas? Eu trabalhei para ficar com Raquel. Por que o senhor me enganou? Labão respondeu: aqui na nossa terra não é costume a filha mais moça casar antes da mais velha.
Espere até que termine a semana das festas de casamento. Aí, se você prometer que vai trabalhar para mim outros 7 anos, eu lhe darei Raquel. Jacó concordou. Quando terminou a semana de festas de casamento de Leia, Labão lhe deu a sua filha Raquel como esposa. Labão tinha dado a sua escrava Bila a Raquel para ser escrava dela. Jacó também teve relações com Raquel. Ele amava Raquel muito mais do que amava Leia. E ficou trabalhando para Labão mais 7 anos. Quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Leia, fez com que ela pudesse ter filhos, mas Raquel não podia ter filhos. Leia ficou grávida e deu à luz a um filho, e pôs nele o nome de Ruben. Ela explicou assim: o Senhor viu que eu estava triste, mas agora o meu marido vai me amar. Leia ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem deu o nome de Simeão, e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada, e por isso me deu mais este filho. Leia engravidou ainda uma outra vez e teve mais um filho, a quem chamou de Levi, pois disse assim: agora o meu marido ficará mais unido comigo, pois já lhe dei 3 filhos. Leia ficou grávida mais uma vez e teve outro filho, e esse deu o nome de Judá e disse: dessa vez louvarei a Deus, o Senhor, e depois disso não teve mais filhos. Continue na sua disciplina, continue aí, separando este tempo para poder ouvir a palavra de Deus, para poder ler e meditar na palavra de Deus. E lembre-se, a palavra de Deus é poderosa. Enquanto você está lendo, você está sendo ministrado. Enquanto você está ouvindo a palavra, o Senhor está falando ao teu coração e está mexendo na tua vida, está tratando o teu coração. Então creia nisso, creia no poder da palavra de Deus. E amanhã estamos de volta, hein? Espero todos vocês. Beijão da pastora Vânia, fica com Deus, tchau, tchau.